Ora, bem-vindos a mais um Sob Escuta especial. Connosco hoje temos a segunda figura da nação, a segunda figura na hierarquia do Estado. Dias depois do Orçamento do Estado ser aprovado na Assembleia da República, recebemos o José Pedro Guiar Branco, Presidente da Assembleia, começando até por aquilo que foram as últimas, ou o último debate. Há comentadores que o consideram corresponsável pelo atual estado do debate político, pela posição que teve de uma amplitude muito grande da liberdade de expressão. Sente-se corresponsável, por exemplo, por isso que aconteceu no encerramento do debate do Orçamento do Estado? Muito obrigado por esta oportunidade. Eu convivo bem com a crítica, portanto é natural que haja quem entenda isso que refere. Eu acho que sou corresponsável sim, pela liberdade de expressão ter saído reforçada e revejo-me muito bem na dialética democrática, na crítica relativamente a quem pensa diferente de mim e, portanto, a expressão do que nós temos no Parlamento é a expressão do voto popular, portanto, é uma legitimidade democrática que resulta diretamente do voto direto e universal dos portugueses e, portanto, os representantes do povo português são os que estão na Assembleia da República e, como eu disse uma vez, o julgamento do discurso político não é feito pelo Presidente da Assembleia, não é feito pelos jornalistas, é feito pelo povo na hora de votar. Chegou a confessar que estava a perder um bocadinho a paciência. Isso não é uma falha sua ou Estado a que as coisas chegaram? Não. Primeiro, o Parlamento está a funcionar. Muitos diziam que ia ser impossível este Parlamento funcionar. Ele está a funcionar. Formam-se maiorias, fazem-se votações, maiorias de geometria variável. Muitos diziam que o orçamento não ia ser aprovado, foi aprovado. Há uma determinada normalidade democrática que ocorre e, portanto, não há nenhuma paralisia, bem pelo contrário, das instituições. Depois, se verificar a polarização dos parlamentos é comum em toda a Europa, é natural quando haja uma polarização maior que as tensões surjam com mais regularidade, mas a verdade é que ela surge, as observações que eu faço quando são excessivas na dialética democrática acabam por ser acatadas e, portanto, eu não vejo que daí resulte nenhuma situação, digamos, dramática para a democracia. Pelo contrário. Em julho disse, em entrevista à Renascença e ao Jornal Público, que o ambiente estava a melhorar e o debate estava melhor nesse ponto de vista da crispação no hemiciclo. Depois do que se passou na última semana, continua, no fundo, com a mesma opinião? Sim, eu acho, é evidente que há coisas que eu preferia que não acontecessem, como aliás eu tenho chamado a atenção. É evidente que eu acho que o tratamento de urbanidade que devia existir entre os senhores deputados devia ser mais, diria, consistente e, portanto, haver uma situação de se evitar um conjunto de adjetivos que não são agradáveis e que, digamos, melhoraria, do meu ponto de vista, a própria dialética e a própria possibilidade de nos ouvirmos todos uns aos outros. Mas, se fizermos, digamos, um paralelo em relação ao que são todos os parlamentos hoje em dia nos países democráticos, com muita fragmentação que há das diversas dimensões ideológicas, o nosso não foge à regra. A mim compete-me assegurar que haja maior igualdade de armas entre todos os senhores deputados para que se possam discutir e depois votar. É evidente que há momentos de maior tensão, há momentos em que eu próprio, numa forma pedagógica, chamo a atenção de que não deveria estar isso a acontecer. Tento eu, dessa forma, também pela forma como conduzo os trabalhos, não inflamar mais o que, em alguns momentos, são situações de maior tensão. Acho que o resultado mostra que, no final do dia, as coisas são democraticamente aceites, são votadas e a democracia está a funcionar. O deputado e líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, disse que se os polícias esperassem mais a matar, o país estaria mais na ordem. A frase foi muito divulgada, não vale a pena estar aqui outra vez. Se tivesse dito isto no plenário, chamar-lhe a atenção ou cabe dentro dessa latitude da liberdade de expressão? Repare, ele pode dizer isso. Ele pode dizer isso. E é responsável por aquilo que diz. E se o que ele diz tem uma qualificação que é suscetível de ser considerado crime,
Os tribunais é que fazem essa avaliação e é que fazem depois a respectiva Ali não enquadramento. tinha dito nada, da tribuna do Parlamento não tinha dito. Deixe-me acabar. Uma vez que ele acabasse de dizer o que disse, como eu noutras situações chamo a atenção para que há um conjunto de linguagem que deve ser evitada. Mas isso é diferente e eu não vou passar disso para aquilo que é a censura ao conteúdo do que se diz. Porque a censura em relação ao conteúdo é muito perigoso. E isso é que eu acho que não compete ao Presidente da Assembleia da República. Eu ouço muitas coisas de que não gosto, ouço muitas coisas que eu próprio sou contra aquilo que é dito, mas o maior exercício de pedagogia que eu posso fazer é eu próprio aceitar que na Casa da Democracia possa ser dito aquilo que tem para ser dito e a qualificação, se houver algum momento que é para qualificar juridicamente como crime, são os tribunais a fazer. O tempo em que um político julga o discurso de outro político numa lógica criminal acabou, lá atrás, em 1974. Aí é que acabou. Portanto, não vão encontrar no Presidente da Assembleia da República um censor dos conteúdos. Isso não. Do ponto de vista da dialética democrática, eu tenho a obrigação de assegurar que essa dialética democrática se faça com a igualdade de armas e, portanto, tenho que evitar que haja uma situação, por exemplo, de injúria de um deputado a outro deputado, de uma situação de coação de um deputado a outro deputado, que poderia limitar ou condicionar o debate democrático. Também é uma atribuição sua, ou pelo menos tem uma palavra a dizer sobre isto, que é relativamente à violação do Código de Conduta, mesmo por declarações que são proferidas fora da Assembleia. Concorda com as bancadas que dizem que pode ser passível de averiguação deste tipo de declarações ou não? Não tem nada a ver com o Parlamento e não está sujeito Está a referir que... Por exemplo, as declarações de Pedro Pinto ou as de André Ventura, que também foram muito criticadas, se podem ser alvo de avaliação ou da Comissão da Transparência ou da Conferência de Líderes, porque o vice-presidente da bancada do PS, Pedro Delgado Alves, defendeu isso. Nós não podemos confundir as coisas todas, porque é assim, se uma coisa ou é crime ou não é crime. Certo? E quem qualifica como crime não é nenhum de nós, são os tribunais. Certo, há a dimensão criminal e a dimensão da conduta neste Parlamento. Mas e houve um líder... A conduta no Parlamento é uma conduta de podermos nós, realmente tentando respeitar um código ético que obriga a uma determinada lógica de urbanidade, mas que, inclusivamente, não tem nenhuma dimensão punitiva. Não existe nenhuma consequência. É, digamos, uma autorregulação que nós devemos ter, no sentido de chamar a atenção de que devemos prosseguir um código de ética que depois traduz numa determinada urbanidade, mas que não tem a ver com a qualificação de natureza criminal. E a censura está nessa zona. A minha questão é se podia emitir um parecer, por exemplo, sobre declarações proferidas deste género fora da Assembleia, porque algumas bancadas defendem isso e ainda hoje... Mas parecer relativamente a quê? Relativamente a estas declarações em específico. Mas em que sentido? Como incitam ao ódio, Desculpa, a qualificação é essa linha... Eu não sou deputado. Quem disse isto foram os líderes parlamentares e vice-presidentes das bancadas do Parlamento que dirigem. Está a fazer eco disso. Eu tenho que compreender bem, quero compreender bem aquilo que está a dizer. O que eu quero dizer é que eu não passo a linha da qualificação jurídica de uma declaração ou de uma opinião, porque a nossa Constituição consagra, e por alguma razão consagra, a imunidade criminal, civil e disciplinar dos seus deputados. E, portanto, nós não podemos ignorar o que é que a nossa Constituição diz. E a Constituição diz que ninguém, no exercício da sua atividade de deputado e na dinâmica do discurso político, pode ser perseguido por isso, nem numa dimensão meramente criminal. Se houver alguma situação que ainda assim que possa os tribunais querer averiguar para lá daquilo que é, digamos, a dimensão constitucional, têm de pedir o levantamento da imunidade parlamentar. E aí quem é que faz o levantamento da imunidade parlamentar? Será a primeira Comissão de Transparência que fará a avaliação e depois proporá ao plenário ao plenário dos seus deputados levantar ou não levantar a respectiva imunidade. É que, não estávamos mesmo no plano criminal nem do levantamento da imunidade parlamentar. Então. Há uma série de grupos parlamentares e de personalidades desses grupos que defendem, tendo em conta estas declarações em específico, sim, que o assunto deve ser avaliado de alguma forma e pode ser emitido um parecer
ou da Comissão da Transparência ou então a própria Conferência de Líderes avaliar este caso. O que eu lhe perguntava era se, enquanto Presidente da Assembleia, considera que isso é possível. O que eu depreendo das suas palavras é que não cabe esse tipo de avaliação. No âmbito da Conferência de Líderes, não parece, sinceramente, que caiba. No âmbito da Comissão da Transparência, se alguém apresentar e a Comissão se pronunciar, pois estará no âmbito da competência da Comissão. Na Conferência de Líderes, as análises e as avaliações são de natureza política e, portanto, eu não faço, e acho muito arriscado, fazer a transposição daquilo que é a dimensão do conteúdo para a dimensão da forma. Isso acho muito, muito arriscado. Só para terminarmos mais esta parte, na altura existiram algumas denúncias de algumas deputadas que houve algumas ofensas por parte de deputados do Chega, nos corredores, etc. E na altura incentivou a que lhe chegassem algumas queixas. Isso acho que sim. Chegaram algumas? Não. E isso, aí, por exemplo, acho que seria útil que, havendo esse tipo de situações, eu não estou a discutir se elas existiram ou não existirem, devem não só ser objeto dessa denúncia, mas devem ser encaminhadas para nós, até para ir à Comissão. Porque aí, repare, aí até isso já se enquadra naquilo que é a relação entre deputados. Aquilo enquadra-se naquilo que deve haver. E em que o Presidente aí já deve intervir. E aí o Presidente deve intervir. Aliás, a conjugação da norma regimental com a norma constitucional é precisamente aí que reside. A minha interpretação, como eu expliquei na norma do artigo 89, quando diz que o Presidente da Assembleia pode interromper ou advertir um determinado deputado quando o discurso é injurioso ou é demasiado agressivo, não é, nem pode ser em relação ao conteúdo do mesmo, porque esse está protegido pela imunidade parlamentar, mas é sim quando esse discurso condiciona a dialética democrática. Por exemplo, eu se fosse um deputado e virar-me para outro deputado e dizer, eu sei onde é que tu tens os filhos, onde estudam, e se por acaso não te... Até destas formas, assim, se por acaso não concordares comigo, olha que pode, e isto está a condicionar a dialética democrática, aquilo que deve ser o assegurado de igualdade de armas, e aí eu posso chamar a atenção, aliás, como tenho às vezes chamado quando essas situações acontecem, e até posso retirar a palavra se houver a persistência de uma situação que eu objetivamente veja que está a condicionar o debate e até está a coagir outro deputado a poder fazer a explanação das suas posições de forma a contraditar, por via do debate das ideias, o que é a opinião de alguém. E isso é que faz conjugar a norma regimental com a dimensão da imunidade parlamentar, porque se eu não tivesse essa norma regimental, e dado que o deputado tem a imunidade parlamentar, ficava, digamos, sem eu próprio o instrumento que me permitisse intervir. Sr. Presidente, está bem feito. Passando do plano formal, eu pedi-lhe a sua opinião sobre as declarações em si, ou seja, que avaliação e que qualificação faz das declarações, quer de Pedro Pinto, quer de André Ventura. É deputado, é primo inter pares, é Presidente da Assembleia da República. Eu não Qual é estaria a sua dito, qualificação pessoal? eu não estaria dito, não me revejo. A partir daí, depois para a qualificação, não o desejo fazer. Muito bem. Disse que houve aproveitamento político com o caso Sim. da morte de Odair Muniz. A quem é que se referia concretamente? Quem é que fez esse aproveitamento político? Fui eu e, como disse, 10 milhões de portugueses. Toda a gente viu que, perante uma determinada situação, houve imediatamente um conjunto de intervenções tentando colocar o lado bom, o lado mau das coisas, para lá daquilo que era o sofrimento e o que era a situação em si, que já era suficientemente, digamos, dramática em termos sociais, para retirar daí, a meu ver, e dos 10 milhões de portugueses, determinados aproveitamentos políticos. Partindo dos políticos, blocos vários, opostos, do Bloco de Esquerda e do Chega? De vários. E aquilo que eu referi, apelei à moderação, no sentido de que é o tempo da justiça. A justiça tem um tempo diferente do tempo mediático. O tempo mediático é um tempo mais emocional, é um tempo mais subjetivo, é um tempo mais em cima dos acontecimentos, que muitas vezes não é compatível com o tempo da justiça, que é mais racional, mais frio e que tem de apurar objetivamente as responsabilidades. A partir daí, para as conclusões de quem é que é culpado do quê, isso é, a meu ver, cabe à justiça e não ao julgamento, quer político imediato, quer, com devido respeito, até da imprensa. Há instantes disse que em nada faria para contribuir para o inflamar da dialética parlamentar.
os seus antecessores contribuíram para isso? Eu não vou pronunciar sobre os antecessores, porque o que lá está, lá está. Eu não o faço. E devo dizer que sinto que o plenário, os deputados e os grupos parlamentares sentem que eu sou equidistante em relação a todos. Ao contrário de Augusto Santos Silva, por exemplo. Eu sou. O que me importa é aquilo que eu sou. Eu quase que arriscaria a dizer, se fizessem uma sondagem, se achar junto dos deputados, se eu trato ou não trato, se falho ou acerto em relação a qualquer deputado ou qualquer grupo parlamentar, eu acho que todos irão responder unanimemente que eu sou equidistante. Não há comigo nem beneficiados, nem prejudicados. Quer do Chega, até, e faço Voltamos isto até ao Bloco de Esquerda pela lógica do hemiciclo. Voltamos ao início da nossa entrevista, em que há gente que o acusa de estar a permitir precisamente que o Chega, no caso, vá testando os limites. O que é que eu lhe posso dizer? Pode haver quem acuse, vivemos numa sociedade democrática, livre, eu tenho que conviver com quem acha o contrário, eu estou muito bem com a minha consciência, eu nunca aceitarei para mim próprio as tais linhas vermelhas de limitar o conteúdo de expressão ou o conteúdo que alguém deve dizer, porque na Casa da Democracia, onde todos os deputados têm legitimidade democrática, onde todos têm a mesma legitimidade que eu tenho, como digo, eu não me substituo ao povo na avaliação do que deve ser o mandato dos deputados. Eu não me sinto nem a vanguarda do povo, nem me sinto a considerar que o povo não tem em si a sageza, a inteligência e o bom senso de julgar. E mais, até acho que quanto melhor, esse julgamento tanto melhor poderá ser, quanto menos simulado e mais transparente e mais real for o que se diz na Assembleia. E isso é que se espera e eu desejo que o povo português esteja atento. Se estiver atento ao que se passa e se fizer o seu juízo de valor no próximo ato eleitoral, eu acho que é a forma correta do julgamento do que está aqui a acontecer. O Presidente da República visitou os bairros, aliás, onde decorreram os mais recentes tumultos. Tem apostado numa presidência do Parlamento mais próxima dos cidadãos, pelo menos é um dos seus objetivos enunciados. Também tenciona visitar estes bairros nos próximos dias? Não está previsto que isso aconteça. Mas não entende que seja parte das suas funções, parte do seu papel? Pode ser que sim. Eu reparo, defini um determinado registro, como diz, da aproximação e da abertura do Parlamento às pessoas. Dentro desse quadro também que eu desejo que fique bem compreendido o que pretendo, ou seja, quer as pessoas a poderem vir ao Parlamento, quer eu próprio deslocar-me onde há os eleitores, acompanho-me de deputados, eu não tenho uma dimensão de poder executivo, não é? Portanto, precisamente, o Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, tem sido criticado por ainda não ter ido ao local. Acha que seria uma exigência? Eu não falo pelo Governo. Na minha função, essa abertura e essa melhor ligação entre os eleitores e os eleitos, eu quero que ela seja compreendida exatamente no seu enquadramento correto. Eu não me quero substituir nem ao Governo, nem ao Sr. Presidente da República, no que é uma atuação no âmbito das respectivas competências, mais direta, até porque, por exemplo, o Presidente da República também tem uma legitimidade de sufrágio direto e universal, tem os seus eleitores. Mas no lugar de Luís Montenegro, já teria ido ao local onde decorreram os tumultos? Eu sou Presidente da Assembleia da República e, nessa qualidade, não me compete fazer nenhum juízo em relação a isso. Disse esperar que Pedro Nuno Santos demonstrasse maturidade política e sentido de interesse nacional no processo de especialidade. Isto não é uma forma de pressão sobre o maior partido da oposição? Não, primeiro vem na sequência do que eu já tinha referido em relação à aprovação do orçamento na generalidade e não foi só em relação ao secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, quando ainda estava em negociações, fiz esse apelo atendendo a uma circunstância muito simples. Os portugueses não queriam eleições e, portanto, não queriam eleições, parecia que era avisado ir ainda com mais reforço ao interesse nacional. Depois também todas as sondagens diziam que não haveria de umas eleições propriamente uma mudança no que diz respeito ao registro de maior ou menor estabilidade em relação àquela que temos e, portanto, fiz esse apelo antes,
Felizmente ele foi prosseguido. Mas repetiu agora, já depois da aprovação. Isso não é uma ingerência na dinâmica dos partidos? Uma ingerência, pedir que os partidos tenham essa dimensão, porque eu não disse só em relação ao secretário-geral, fiz uma observação de que esperava que também, quer o Governo, quer o Partido Socialista, também na especialidade, mostrassem o mesmo sentido de Estado e o mesmo sentido de interesse nacional que tinham mostrado antes de. E também, vou-lhe dizer, vai ao encontro do que o próprio secretário-geral do Partido Socialista referiu, que disse logo quando anunciou o sentido de voto, que também clarificou logo que também o iria fazer na especialidade, e também do que o Governo foi referindo, porque também foi dizendo que haveria margem para poder acomodar algumas alterações, preservando aquilo que seria o déficit. Portanto, se todos estão a dizer isso, porque é que seria o Presidente da Assembleia da República a dizer o contrário? Sobre essas alterações, o orçamento foi aprovado na generalidade, lá está, mas ainda há muitas dúvidas nesta fase de especialidade, sobretudo em duas matérias, a descida do IRC e o aumento extraordinário das pensões. É ou não legítimo que PS e Chega mudem estas matérias na especialidade? Legítimo, do ponto de vista do resultado eleitoral e de que têm os deputados na Assembleia para o fazer, é evidente que há esse tipo de legitimidade. O que se espera é que quem deseja, e o afirmou, que haja uma viabilização na especialidade do respectivo orçamento, que tenha em atenção, precisamente, que as maiorias que se formam durante a especialidade não ponham em causa o próprio objetivo que foi referido, que é o de viabilizar. Alinha na tese do Governo de que esta seria uma forma de desvirtuar o orçamento? Eu não tenho que alinhar na tese do Governo e, com o devido respeito, na medida em que eu consiga, não vou para aí nunca. Na medida em que eu acho que a minha posição tem de ser a de apelar a que haja, por um lado, moderação, para que não se crispem situações que às vezes, do ponto de vista emocional, acabam, pois, por ter as suas consequências na dinâmica na dinâmica muito objetiva que essas matérias têm, e por outro lado que os portugueses não vejam frustrados, porque não iriam compreender, seria mau para a economia, seria mau para o que os portugueses precisam de ter resolvidos os seus problemas com a viabilização do orçamento, que uma situação dessas acontecesse. Mas eu nem vou elaborar nisso, porque eu estou firmemente convicto que, no final do dia, vai imperar esse sentido de responsabilidade. Acha que não há o risco de sair daqui um orçamento de Estado no qual o Governo não se revê? Riscos existem sempre. O que eu não acredito é que eles se vão verificar. Nem que levem ao extremo de termos, por exemplo, as bancadas que suportam o Governo a votar contra o próprio orçamento. Eu não vou estar a elaborar, percebo que haja interesse, digamos, de análise nesse sentido. A mim compete-me fazer, na minha, diria, magistratura de influência e por aquilo que possa ser a minha opinião, contribuir para que haja uma viabilização do orçamento, fazê-lo. Ainda recentemente lamentou, numa visita exterior que fez, lamentou a visão conflitual na política e a falta de capacidade de diálogo, sobretudo entre os dois maiores partidos, PS e PSD. Vimos o que foi a pré-discussão deste orçamento e é bastante evidente que aquilo que acabou por salvar o documento era o risco de eleições antecipadas e da dissolução do Parlamento. Isso, no orçamento de 2026 já não acontecerá, porque o Presidente da República perde essa capacidade. É inevitável que esta legislatura venha a ser interrompida a meio? Não acho que seja inevitável, porque acho que as circunstâncias de hoje podem ser muito diferentes para em 2025, quando for o orçamento para 2026. Exato, portanto, acho, e sabem tão bem quanto eu, e se fazermos uma análise a um ano de distância em política, ela é muito complicada. O que vejo, e isso é importante em termos de direitos comparados, os parlamentos hoje estão muito fragmentados. Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, todos esses, há uma realidade que é diferente da que era de antes, que obriga a que haja uma dinâmica muito mais forte para a procura de consensos. Não estávamos habituados, não era tanto assim, a nossa história democrática foi menos exigente nessa matéria, é verdade, mas hoje em dia é uma realidade que atravessa não só Portugal e toda a Europa. Ou seja, perdemos a capacidade de ter uma legislatura que dure 4 anos, acha que esta tem... Não, eu acho que é mais exigente para a tentativa de obter consensos, e essa é uma arte
que tem de estar hoje mais presente do que estava no passado, quando havia uma dimensão mais bipolar ou quando havia com mais facilidade, como aconteceu, uma maioria absoluta e uma maioria que não era absoluta e, portanto, as coisas funcionavam de forma diferente. Hoje é necessário que haja mais capacidade para o consenso, mais aceitar as diferenças, mais tentativa de chegar a meio da ponte. Isso vai-se praticando. E acho, sinceramente, que esta prática que aconteceu em relação a este orçamento, que era muito importante, que tinha muitos riscos de poder não haver essa, digamos, essa sensibilidade para o consenso, ele aconteceu. Mas pelos critérios do PS, que é o líder da oposição, já não são registrados aqui a um ano, ou seja, acha mesmo razoável Vamos ver. Eu não arriscaria a fazer nenhuma previsão com um ano de antecedência. Foi eleito precisamente na sequência de um acordo com o PS para uma presidência rotativa do Parlamento. Aliás, eu e o Miguel acompanhámos nesses dias, em particular até ao momento da eleição. Existe alguma forma do acordo sofrer alterações? Há algum cenário em que seja possível a sua continuidade? Era algo que desejaria, ficar os 4 anos como Presidente da Assembleia? Está a dizer coisas diferentes. Um é se há a hipótese de alterar acordos e depois se era meu desejo. Exato. As coisas diferentes, não é? Fiz já a pergunta dupla, exatamente. Pronto, a primeira é evidente que um acordo é sempre possível de ser ponderado, não é? Porque é a própria lógica dos acordos, não é? Portanto, porque é uma situação. Eu que posso responder é por mim, que é, eu chegarei ao momento em que está acordado apresentar a renúncia e falo-ei. Portanto, não haja nenhuma dúvida a esse propósito. Eu cumpro sempre aquilo que digo e, portanto, tenho esse compromisso e falo-ei. Nessa altura, se verá as circunstâncias que existem. As circunstâncias que existem podem determinar muita coisa, até em nome do próprio interesse nacional, que não sabemos se na altura também estará em causa. Nesse dia que descemos a rua consigo e chegámos ao Parlamento juntos, ainda antes de ser eleito, depois não foi nesse dia, foi no seguinte, tinha na cabeça 4 anos. Portanto, era algo que tem essa disponibilidade, pelo menos do ponto de vista de... É evidente que eu pensei, em termos de disponibilidade e de cumprimento de mandato, nós fomos todos eleitos para 4 anos e é bom lembrar não só ao Presidente, é bom lembrar a todos os seus deputados. Os portugueses votaram neste Parlamento com esta configuração, não foi para um ano, nem para um ano e meio. Quando foram votar para 4 anos. O respeito pelo mandato que receberam todos dos portugueses foi para se entenderem durante 4 anos. Não se votou para eu, da minha parte, quando aceitei ser candidato a Presidente da Assembleia da República, foi num horizonte de 4 anos. Fez-se um acordo que alterou isso. Eu tenho que também raciocinar na base do acordo. O acordo faz com que eu cumpra a minha parte, poderia não fazê-lo, não é? Mas não faz já parte foi alguém do PS o abordou no sentido? Não. Mas a saída de Francisco Assis do lugar de deputado, já que ele era um nome pensado, não facilita que possa ter essa continuidade por 4 anos? Ou não muda nada? Não sei, isso não compete a mim. Eu chego setembro, acho que é de 2026, e apresentarei, será bom sinal, porque é sinal que o Parlamento tem esta configuração, que foi aprovado o Orçamento de Estado para 2026, que estamos todos a viver a plenitude democrática e que o Governo estará a governar bem. E diz estar focado na função que ocupa atualmente, mas também diz que é cedo para discutir eleições presidenciais. Quer isto dizer que não se exclui dessa corrida? Quer dizer exatamente o que eu disse, ou seja, nós neste momento temos na agenda prioritária para os portugueses. Eu compreendo que para nós que estamos na dimensão mais política... Mas poderia perfeitamente desfazer já o tabu e dizer que não está interessado nessa corrida. Eu já ando nisto há muitos anos e, portanto, está a dizer que há um tabu e não existe tabu nenhum. Portanto, a palavra é sua, não é minha. Bem sei. O que eu quero dizer é o seguinte. É natural que na dimensão da política pura que estas questões se colocam. Os portugueses não estão minimamente interessados em presidenciais. Querem ver o orçamento aprovado. Então vou-lhe fazer Depois uma do orçamento pergunta... aprovado temos as eleições autárquicas. Olha, para as eleições autárquicas também se falam de muitos nomes e se calhar... E vamos lá também. Pronto, portanto, está a ver. Aqui é preciso uma capacidade de polivalência, qual trinco do futebol, a jogar em vários... Mas vou-lhe fazer eu não tenho essa particularidade. Uma pergunta clássica que já lhe fizeram muitas vezes ao longo do seu percurso político. Então é algo que não exclui?
Pois, e ainda até lhe podia responder, e tenho mais de 33 anos, sou cidadão eleitor, não sei o quê, papapá, essas coisas todas. Por isso, a maneira que eu acho que é correta, é a correta no sentido em relação à agenda. Neste momento temos orçamento, a matéria das presidenciais, mas digo isto convictamente, acho que ainda não é agenda que deve ser colocada, há outros temas importantes e outras matérias importantes, as autárquicas são importantíssimas para as populações, digamos, locais, quer para a própria dimensão política que tem as vitórias em câmaras importantes e noutras menos importantes. Portanto, estamos nessa dinâmica e nós devemos respeitar até respeitar os portugueses nisso, não devemos estar, os portugueses estão cansados de estar sistematicamente a pensar noutras coisas que não são exatamente o que é o problema direto deles, tem a ver com a qualidade de vida, tem a ver com o emprego, tem a ver com as situações de os jovens poderem estar e não terem que emigrar para encontrar novas oportunidades, melhores condições de vida, habitação, que é todas essas coisas, é o que está na prioridade dos portugueses. Nós introduzirmos mais um tema que é as presidenciais ainda a esta distância, sinceramente, eu não queria contribuir para isso. Em rigor, ao contrário de si, outras pessoas contribuíram para isso, e o PSD também contribuiu para isso, nomeadamente o Dr. Luís Marques Mendes, mas também o próprio partido, a cúpula do partido. O partido fez bem em introduzir este tema na agenda, a ida ao Congresso de Luís Marques Mendes ajudou à discussão? Tanto quanto eu sei, e porque acompanho, o PSD fez uma coisa que tinha que fazer. Há uma moção de estratégia que tem que ser apresentada para 2 anos. Não foi só uma moção de estratégia, o próprio Primeiro-Ministro, na entrevista que concedeu à SIC, falou abertamente sobre o tema. Mas há uma moção de estratégia que tem que apresentar o perfil, o critério que o partido vê em relação às presidenciais, certo? Portanto, era neste Congresso que tinha que fazer, porque 2 em 2 anos, quando for o próximo Congresso, já lá vai as eleições presidenciais. Portanto, o partido tinha que apresentar qual era a sua visão em relação às presidenciais. É natural que, havendo essa aprovação no Congresso dessa estratégia presidencial, que questionem o Primeiro-Ministro em relação à mesma. Tanto quanto eu sei, ele não falou se apoia A, B, C, D ou F. Referiu qual era o critério que passa, segundo o que foi aprovado no Congresso, por, não sei agora, confesso, não sei se é preferencialmente ou se é mesmo exigência que seja um militante. Para além das condições para ser eleito, também encaixa no perfil da moção de estratégia. Quem? Eu? Sim. Eu sou militante do PSD, se lá diz que tem de ser militante do PSD, é verdade, não é? Depois não sei se tem mais algum requisito, não sei. Mas não... Alargar a base eleitoral do PSD. Diz isso também, mas se acha que eu alargo, fico muito satisfeito, agradeço. No sentido em que diz que é um presidente equidistante, e isso é reconhecido por todos. É reconhecido, sinto-me satisfeito, estou a cumprir bem o meu mandato de Presidente da Assembleia da República, que é no que eu estou focado. E eu digo-lhe mesmo, mas digo-lhe por experiência de vida que já vai levando alguns anos. Quando nós estamos a fazer uma função e a pensar noutra, fazemos mal as duas. Fazemos mal as duas. Portanto, nós devemos focar-nos na que estamos a fazer, fazê-la bem, no melhor que sabemos, e é esse o foco que eu tenho neste momento. Eu tenho um compromisso que resulta do acordo que foi feito. Na minha modesta opinião, acho que estou a contribuir para que no plenário e os diversos grupos parlamentares sintam equidistância em relação ao seu Presidente de uma forma positiva, e estou a cumprir a minha parte na democracia. Mas é indesmentível que o Congresso do PSD não recebeu o Dr. Luís Marques Mendes exatamente em clima de festa. Não estava lá eu. Mas acha que o partido se precipitou nesta indicação? O partido, não, a cúpula do partido. Luís Marques Mendes, perguntando-lhe diretamente, seria um bom candidato presidencial? Não, mas vamos aos factos, com alguma, quer dizer, peço só se eu tiver com dados errados. Eu acho que o partido não se pronunciou em relação a A, B ou C. Penso eu. Não acompanhei. Luís Montenegro disse que era o que, estou a parafrasear, mas era o que se encaixava, o que encaixaria melhor. Estou a parafrasear. Não sei. Eu não na tal entrevista assim.
Pronto, se disse, é uma opinião, pronto, e é legítima. Mas concorda com ela? A nossa pergunta muito claramente é essa. Eu não tenho que concordar com a opinião, porque eu não quero introduzir a questão das presidenciais agora. E, portanto, eu não deixarei de me pronunciar sobre as presidenciais quando na agenda política for adequado que estejam as questões das presidenciais. Pode ter a certeza, fica com este registro, já aceito um convite para o dia em que estivermos todos a discutir na agenda política a questão das presidenciais, eu não deixarei de emitir. Deixe-nos só então fazer uma última questão sobre presidenciais. Foi Ministro da Defesa. Como é que encara a possibilidade de o país poder ter um militar como Presidente da República? No plano abstrato, se não quiser falar de nomes. Não há planos abstratos na política, não é? Portanto, aqui não, é assim. Num quadro do ponto de vista da democracia, qualquer português vou àquela resposta politicamente correta, que preencha os requisitos da Constituição, desejando e sentindo que dá um contributo importante para o país, pode fazê-lo. É só isto que eu respondo. Agora, saber se é bem, mal, se está ou não está adequado, reservo essa minha opinião para o momento em que as presidenciais for o tema que eu acho que deve acontecer. Neste Castro momento, Almeida, Ministro da Coesão, disse que seria uma normalidade. É a opinião do Castro Almeida, mas sou eu que estou a dizer que acho que não deve haver essa discussão das presidenciais agora. E digo-lhe por respeito às preocupações que os portugueses têm, acho que tirando a nossa bolha política, os portugueses lá fora, e eu esforço-me por estar atento a essa realidade. É uma vantagem de ser deputado em relação ao Executivo, que já fui. Nós, como deputado e como Presidente da Assembleia, ouço muita gente que me pede audições, muita gente mesmo, de diversas origens. Estou aqui muitas vezes com alunos e com estudantes que vêm visitar. Estive em Vila Real agora, na UTAD, com mais de 100 alunos, e aliás nessa conferência eu referi, houve um aluno que espontaneamente perguntou assim: ó Sr. Presidente, ninguém percebe aqui porque é que 1% do IRC, com aquela espontaneidade, faz tanta confusão para chegar a um consenso. E nós às vezes aqui fazemos altas análises e comentários e teorias, e ali em Vila Real o estudante está utado e assim não percebe como é que não chegam por causa de 1%. Portanto, isto para dizer que o tema das presidenciais não é seguramente o tema deste momento. Só porque há pouco disse que uma pessoa, quando está a desempenhar uma função a pensar noutra, está a fazê-lo mal. Identifica alguém que está... Eu disse que corre o risco de fazer as duas mal. Identifica alguém nessa situação? Eu faria, eu estou a dizer para mim próprio, não é? Portanto, estou a dizer que... Não é para ninguém. Não, a minha experiência de vida mostra-me isso. E, portanto, se isto pode ser um conselho para alguém, olha, vai a título de conselho. Vamos a outro ato eleitoral que está mais perto e que já referiu que é muito relevante no próximo ano político, as autárquicas. Foi já presidente da Assembleia Municipal do Porto. Pedro Duarte seria o melhor candidato que o PSD tem para conquistar a Câmara? Pedro Duarte seria seguramente um bom candidato. Agora, se é o melhor, os órgãos do PSD... Tinha que estar como ministro a pensar ser presidente de Câmara. Tinha que estar como ministro a pensar ser presidente de Câmara. Se calhar já o excluía pelo seu critério. Não, sim. Eu estava a fazer a pergunta em abstrato, como disse aqui o seu colega. Não. Quer dizer, tem o perfil, teria seguramente o perfil. Agora, não sei se isso iria ao encontro até daquilo que eu acabei de referir, isso da vontade do próprio. Não é? O cargo que desempenha agora inibe-o de dar algum contributo, né, numa candidatura ao Porto, ainda para mais tendo tido o cargo que já teve? Olha, essa é uma boa pergunta que ainda não refleti sobre isso. Mas é quando Presidente da Assembleia da República poder participar ou na campanha, ou eventualmente até ser, ou voltar ao cargo de Presidente da Assembleia Municipal, não sei se será possível manter os dois, mas... Não, isso pode excluir à partida. Participar, eu tenho tido um cuidado, aliás, foi a razão pela qual eu só fui à sessão de encerramento também do Congresso do PSD. Achei que foi o ponto de equilíbrio entre uma realidade que toda a gente sabe que eu sou do PSD, portanto... Está aqui eleito deputado do PSD. Sou aqui eleito deputado, foi como eu disse, não é? Mas depois pareceu-me que não seria adequado, por exemplo, eu falo em todos os congressos, faço intervenções, de fazer uma intervenção como, digamos, já mais vestindo a camisola do PSD, mesmo que fosse num congresso.
achei que isso poderia, de certo modo, pôr em causa o que se espera do Presidente da Assembleia da República, se calhar nas campanhas também autárquicas, se calhar isso pode acontecer, não fiz a reflexão, mas admito que isso possa ser um motivo que evite participar na campanha. Há um caso que tem marcado as últimas semanas, a divergência entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e militares no aeroporto de Figo Maduro. A revista Sábado até diz que Aguiar Branco é um dos nomes que ao longo dos tempos se incompatibilizou com Paulo Rangel. Reconhece no Ministro dos Negócios Estrangeiros este comportamento irascível? Parte de pressupostos. Eu não sei se o comportamento foi irascível, não sei o que é que foi a factualidade do que aconteceu, portanto não posso estar a fazer um juízo de valor em relação a matérias que eu só li, mas não tenho, se eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer alguma coisa, não foi ao encontro do que esteve a dizer, que houve comportamento irascível. A situação que é retratada nessa notícia é uma situação que foi pública, aconteceu quando nós nos candidatamos os dois, mais o Dr. Passos Coelho a presidente do PSD, ou que houve aí uma situação de efetiva divergência de análise do que é que tinha sido combinado em relação aos critérios em que deviam ter sido apresentadas as candidaturas, e aí houve um momento em que nós ficamos, digamos assim, numa situação menos confortável, os dois, que depois ao longo dos anos foi-se alterando e, portanto, eu cheguei a apoiar o Dr. Paulo Rangel na sua candidatura mais recente ao PSD, portanto está a ver que a notícia não tem uma factualidade, é há 12 anos, há 15 anos, já nem sei, há 16 anos. A questão aqui é o desconforto entre as chefias militares e o Ministro. A Marcelo Rebelo de Sousa até já veio dizer que tinha passado também por situações incómodas naquele local. Não existe uma degradação na relação entre militares e altos cargos políticos? Eu espero que não. Olha, eu falo só por mim. Quando eu fui Ministro da Defesa, fui num período particularmente crítico, com exigências de austeridade, de cortes, de situações que afetou e muito todos os portugueses em geral e também em particular a dimensão militar, e nunca deixei de ter todos os chefes militares a acompanharem-me em tudo, até na reforma que implementei, e que tive sempre todos os chefes militares a meu lado e a ajudarem e a colaborar para que se fosse feito o melhor possível para o país. E, portanto, o espírito patriótico dos militares é muito forte, a dimensão de serviço à causa pública é exemplar, portanto, eu acredito que nem de perto nem de longe haverá esse passo de crispação por parte dos militares. A Ministra da Administração Interna admitiu este fim de semana revisitar a questão da greve das forças de segurança, depois recuou nessa matéria no esclarecimento do gabinete. Concorda com esta ideia? Isso deve ser algo a ser discutido ou não se deve entrar por aí? Se recuou, ainda bem. Eu acho que a greve como dos militares, como das forças de segurança, não deve ser possível, embora depois tenham as compensações de estatuto, que eu agora não lhe sei dizer exatamente de cabeça, embora tenha trabalhado muito os estatutos militares e no que tem a ver a relação dos militares com a administração interna. Embora aqui fosse uma força civil também, não, mas estou a dizer, no caso da PSP. Sim. Estou a dizer, normalmente, quando fizemos a alteração dos estatutos militares, há muitas matérias que são impactantes também na dimensão das forças de segurança e, portanto, aliás, tanto é assim que a situação da alteração do subsídio de risco na Polícia Judiciária viu no anterior governo como é que em dominó impactou em todas as forças de segurança e militares. Nós devemos ter muito atenção. Eu estava a dizer é que é normal que os titulares da segurança, da administração interna e da justiça e da defesa falem quando há alterações de estatutos. Do que eu me lembro, essa é uma matéria que é comum não poder haver o direito à greve. O Parlamento agora devo dizer, não sei se até é constitucional a sua consagração, não tenho agora bem presente a inexistência do direito à greve, se tem dimensão constitucional consagrada. O Parlamento é o órgão fiscalizador da ação governativa, faz um balanço positivo da atuação do Primeiro-Ministro? Eu compreendo que esse tipo de perguntas. Agora, é assim, eu estou aqui estamos a fazer esta nossa entrevista na qualidade de Presidente da Assembleia da República. E eu não me desvio dessa função.
Num dia que eu não esteja nesta função, falamos, e se eu for candidato a outra coisa qualquer, se for na atividade política normal, falo-ei. Como Presidente da Assembleia da República, eu devo ter, um discurso de moderação, 2, o máximo que eu saiba fazer para que a dimensão democrática, o respeito institucional, o bom funcionamento entre os órgãos de soberania aconteça e que contribua com isso num mundo que está perigoso, num mundo em que nada podemos dar como adquirido, a democracia, a liberdade, como todos podemos constatar facilmente. Eu faço o meu pedaço pela democracia se mantiver moderação, bom senso e evitar invadir outras áreas que eu acho que não devo fazer. Eu não devo, enquanto Presidente da Assembleia da República, comentar em relação ao desempenho do Sr. Primeiro-Ministro. Disse que era candidato a uma coisa qualquer, a um outro cargo qualquer. Não, eu sei que foi uma força de expressão, não vamos prender-nos a isso, mas uma vez que é Presidente da Assembleia da República, em política há muito aquilo de não passar de cavalo para burro, a ser candidato a qualquer coisa no futuro, poderemos depreender que será Presidente da República, não? Ou seria abusivo da nossa parte depreender que daqui só poderia ir para aí? Eu vou-lhe responder em abstrato. Ser Presidente da Câmara do Porto não era passar para burro. Muito bem. Ganhamos mais um tabu, portanto, saímos daqui com 2. Não, estou a dizer, ser Presidente da Câmara não é um tabu. Isto para lhe explicar que os mandatos... Mas é algo que deseja ou não? Os mandatos. Mas digo-lhe isto, eu talvez tenha uma cultura democrática, todos têm. A minha fez-se ainda antes do 25 de Abril, tenho uma consistência enorme na minha maneira de ser, 74, 75, 76, portanto, uma vivência já como adulto, num período revolucionário em que as matérias são muito fortes no que diz respeito àquilo que é a democracia, e eu vejo qualquer sufrágio direto e universal como o ponto máximo do exercício da democracia. Não é passar para burro ser Presidente da Junta, não é passar para burro ser Presidente da Câmara, não é passar para burro nunca nada que nós estejamos a representar de forma direta, universal, portugueses. E isso, pode dizer assim, isso é só para... Não é, é mesmo, eu sinto isso nas minhas entranhas mesmo. José Pedro Aguiar Branco, temos mesmo a chegar ao fim. 2 perguntas muito breves. Uma sobre a sessão do 25 de novembro, que vai ser similar ao 25 de abril e foi aprovada apenas pela direita, no fundo, a estrutura final. Uma sessão solene como esta, com estas características, não devia ter tido pelo menos também o apoio do PS para ter uma ampla maioria de apoio a uma sessão como esta? Eu acho que o PS não foi tão, como está a referir, contra, digamos, o modelo que está. É a minha leitura, enquanto que houve claramente partidos à esquerda que, nem queriam a comemoração, 2, que fosse, digamos, absolutamente diferente do normal, mas eu devo-lhe dizer, é evidente que teria sido melhor tudo se houvesse um consenso global. Portanto, isso aí seria mais. Mas devo-lhe dizer que nós, e eu em particular, tive um cuidado para seguir um critério muito objetivo. E se isto é fácil, esta está informação, na ata da Conferência de hoje. Tá, nós procuramos todos os modelos de sessões solenes que aconteceram na Assembleia e fomos buscar os elementos que são iguais em todas as sessões solenes. O que não fazia sentido era fazer o 25 de novembro numa situação que não corresponde a todas as outras que têm. E, portanto, fomos buscar aquilo que era uniforme a todas as sessões solenes e, com base nisso, construir a do 25 de novembro. Ainda assim, houve quem entendesse que não devia ser assim, devia ser menos que... Isso aí é que, digamos, a maioria entendeu que não devia ser. E eu próprio, o esforço, como sabe, eu pedi ao meu chefe de gabinete para liderar uma equipa que coordenasse isso e foi feito todas as variáveis de todas as sessões solenes que aconteceram desde o 25 de abril, foi só os pontos que eram comuns a todos e estão no 25 de novembro. Para terminar... E há algumas que são do 25 de abril e não estão no 25 de novembro.
Sim, está um grau abaixo daquilo que é a solenidade do 25 de Abril, apesar de ser similar em alguns pontos. Para terminar mesmo, mais logo há eleições nos Estados Unidos, Donald Trump ou Kamala Harris? Sabe que eu pensei que me pudessem perguntar, assim, vamos estar com essa atualidade, o que é que eu devo responder como Presidente da Assembleia da República? E fiquei na dúvida, que é uma coisa terrível entrar para aqui e dizer assim, eu como Presidente da Assembleia da República devo-me pronunciar sobre isso. Eu talvez faça uma resposta à professora Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que me conhecem o suficiente para saber qual é a minha preferência. Muito bem, vamos depender que a Kamala Harris, tendo em conta aquilo que é o seu património político, mas se não for, pode-nos desmentir, não vai fazê-lo. Chega aqui assim ao fim mais um Sob Escuta especial. Muito obrigado, José Pedro Guiabra. Foi um gosto.